fica brabinho. A pessoa que é madura não fica debatendo coisas desnecessárias. Ele fica focado direto naquilo que é o melhor para o reino de Deus e para as pessoas. Ele, antes de enfrentar o gigante, pegou a autorização com o rei Saul, meu irmão. Então isso faz toda a diferença. Eu quero fazer do meu jeito na igreja. Queridos, amém. Eu quero saber o teu jeito, mas dá feedback. Fala! Pega autorização. Eu quero saber onde você anda. O problema começou com falta de feedback. Como pastor, Deus todo o final da tarde ia ter um relacionamento com o seu filho, Adão. E Adão fugiu. Então, um líder que não quer encontrar a liderança dele, não quer honrar diálogo. Deus forçou Adão a alguma coisa? Olha que liderança. Ele não era chefe, ele queria ser pai. Ele não queria ser chefe. Chefe é uma liderança muito rasa. Se alguém me obedece porque por outros motivos a não ser o reino de Deus, então nem me obedeça. Eu falo isso como pastor. O que eu quero é que você cresça. Eu não quero que você seja tabulado no aquário. Eu quero que você encontre os projetos e os sonhos de Deus para a tua vida. E isso só vai acontecer. Olha, se não acabou ali, querido. Está gravando? Ele ali é os 3 que eu vou investir. O Pedro é da casa. Tem que investir nos portugueses da casa aqui. Vai ser tudo lindo, aleluia! Eu não ri não, que a irmã Tereza já trouxe até rebuçado hoje para as criancinhas. Não, eu não estou contando para agarrar. Eu estou querendo produzir frutificação. Eu não faço isso para gabar. Eu faço isso para a gente nos espelhar. Hoje a palavra é isso. A minha linha de pensamento é essa mesmo. Não fica não, eu vou mesmo. Eu vou honrar quem merece ser honrado. Não vou ter medo de honrar quem merece ser honrado. Só não posso honrar quem não está nos padrões. Eu quero muito honrar a todos para que seja um exemplo para todo o rebanho saber como é que para ser um líder honrado, como é que é. Tá sabendo? Então, essa é a palavra. Como ser um líder funcional de excelência. Então, Davi não ficou com raiva do profeta Natã por ter falado duras verdades em seu rosto. Ele reconheceu a autoridade. Quem é a autoridade sobre você, querido? Eu amo quando o pastor Aguinaldo, o pastor Enoque me corrigia. Meu irmão, tanta coisa errada que eu fazia, meu Deus do céu. Eu não tinha líderes, não tinha liderados. Eu, na verdade, não escolhia. Hoje pode demorar, mas quando nós crescer, nós vamos para 1 milhão de almas. Porque o segredo está na qualidade da liderança da igreja. Aleluia! Essa é a grande paixão nossa. E Davi e o Natã chegou, olha, você pecou a essa pessoa aí que eu falei nessa história aí, ô rei. É você, meu amigo, era amigo. Natã, ele não recebia como profeta, não, era amigo. Pode ler na Bíblia. Eles tinham intimidade. Pode ler o contexto, texto e contexto. Você vai notar no original que a aliança de Davi com o profeta era de amizade. Eles tinham uma amizade. Mesmo assim, o profeta não chegou falando na cara. Ele chegou dando, como pisando os ovos, né? Tem uma pessoa aí, não sei, muitas pessoas são novas, não dá para explicar agora. Mas ele falou com respeito com a sua liderança. Apesar da amizade que ele tinha com Davi e da consideração que ele tinha, porque ele era o escolhido, né? Samuel, ele era uma pessoa que foi ungida por Samuel, um grande líder, então tinha boas referências, mas ele teve jeitinho para falar com a sua liderança, mesmo quando ele teve que corrigir a sua liderança. Foi uma palavra branda. E na hora certa ele falou, Davi, essa pessoa é você. Você pecou. Você fez isso. Então isso é muito importante. Davi não ficou com raiva dele, não. Ele sabe o que é que Davi fez? O que é que Davi fez? O que é que Davi fez, irmão? Ele se humilhou. O rei teve que se humilhar. Por isso que Deus escolheu Davi
porque ele era rei, mas ele sabia se humilhar. Ele tinha aquele coração do pastor ainda, aquele coração lá das ovelhinhas. Ele tinha um coração sensível para escutar uma boa correção ungida do profeta. Não era qualquer pessoa não que queria se aparecer. Ele foi sozinho com Davi, ninguém estava lá. Foi sozinho. Não era para si, não humilhou o rei na frente de todo mundo. A decisão foi do rei de expor para todo Israel o seu pecado. E que lindo! Precisamos avançar quando o assunto é autoridade espiritual. Queridos, Davi não ficou magoado com Saul, mesmo com tudo que havia feito com ele. Lê a história de Davi, você vai ver. Estou falando coisa profunda aqui. Os relacionamentos dele com os filhos, quando os filhos pecaram. É muito lindo, você aprende muito com os erros. Por isso que a Bíblia não ofusca. A Bíblia não tira os erros, é um livro santo mesmo. Pode ler, fala o furo de todo mundo. Fala os problemas que só Jesus não pecou. Mas a Bíblia fala os problemas de Paulo, os problemas de Pedro, os problemas de Davi. Porque a Bíblia é para você aprender a relacionar diante de uma santidade. É a santidade de Deus que nos prepara para esse relacionamento. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos criar uma cultura de feedback na nossa igreja, Senhor, para que todos possam crescer. Meu Deus, eu não quero, Senhor, de forma alguma impedir o teu agir. Eu não quero de forma alguma, Senhor, nem imaginar em ter uma autoridade que o Senhor não me deu. Eu quero, Senhor, ser apenas um exemplo para o rebanho, que possam influenciar mais pessoas a te amar, Senhor, a criarmos uma cultura de feedback. Nós não queremos uma liderança de chefia, mas uma liderança onde há uma comunicação inteligível diante dos dons espirituais, uma liderança com sabedoria que vem do alto, uma liderança capaz de ouvir a voz do Espírito Santo na boca do seu líder, na boca das autoridades, e sabe também, meu Deus, entregar tudo aquilo que Deus dá através da liderança para os demais. E isso te agrada, e isso te louva. Eu declaro que chegou esse momento, Pai, uma liderança através de relacionamentos, aonde há transparência, aonde há manifestação de santidade, aonde, Senhor, ninguém precisa se esconder, porque nós somos um só em Ti. Eu declaro isso e esse tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, amém. Vou chamar aqui a Ana. Então, Ana, nós vamos fazer aqui a segunda parte, né? Aleluia, que é a parte das perguntas. Na semana passada falamos sobre gerar pessoas conforme a natureza, né? Pastor gera pastor, os líderes geram líder, e ovelhinha gera ovelhinha. Então, eu vou passar aqui para... Bota aí embaixo, isso. Tá bom. Pode perguntar ainda, vamos tentar responder, okay, né? Posso só falar uma coisa que eu aprendi? Pode. Nós somos chamados de ovelhas. Vocês sabem por que nós somos as ovelhas? Porque diferente dos demais animais, as ovelhas, elas não seguem ninguém por nenhum tipo de petisco ou carinho. A ovelha, ela segue pelo exemplo, porque ela confia no pastor. Então, quando ela confia no pastor, ela vai atrás, e o pastor pode tosquiar, pode fazer o que quiser. Ela fica entregue. Isso é o que eu vejo na vida de Davi, e é o que eu tenho tentado exercer na minha vida como ovelha, porque eu também sou ovelha. E com base nisso, e com base naquilo que a gente deu semana passada, e na palavra de hoje, pastor, o senhor como pastor, como homem, como servo, como pai, como filho, qual a importância do exemplo na vida do senhor? Em quem é o seu exemplo? Então, o meu exemplo é Jesus Cristo na vida da minha liderança.
Eu me espelhei muito no meu pai, na minha mãe, nos meus pastores. Eu tive 5 pastores na mesma igreja, né? Eu sempre fiz parte de uma mesma igreja, então eu me espelhava nos pastores, nas qualidades que eles me ensinaram. Tive uma boa formação bíblica, né? E me espelho nos meus discipuladores, me espelho em homens que estão vencendo, que está acontecendo coisas maravilhosas na vida deles. Eu me espelho nessas pessoas. Por quê? Porque eu cresço com eles. Porque quando eu vou ter com eles, conversando, espelhando, perguntando, eu pergunto tudo para eles. Eu pergunto muito. Eu exponho tudo com transparência os meus problemas. Para eles eu posso falar dos problemas espirituais, dos problemas relacionais, dos problemas financeiros, dos problemas da igreja, da liderança. Então eu pergunto isso para eles e eles vão me respondendo. E aquilo cura, irmão. E aquilo, por mais que eles digam às vezes as coisas que você já sabe, mas é ungido aquilo. E eu aprendo muito por isso. Por quê? Porque eu aprendo, porque eu glorifico a Deus, porque eu cresço. Amém. E nós? Quem pode ser o nosso exemplo aqui na igreja? Por exemplo, eu tenho honrado bastante, né, minha esposa, meus filhos, que são merecedores, são pessoas exemplo. Vocês podem seguir eles, tá? Pode seguir porque eles têm o caráter de Jesus neles. Alguns diferentes, né, uns gostam de skate, outros gostam de música careta, igual o Mel que puxou eu. Gosta de música careta. Música dos anos 80, 90. Tudo música assim. Né? Já o Mag é tudo... É hip, rap, hop. Né? Ali, o Mag é loucão pra caramba. Mas é uma pessoa de Deus, uma criança de Deus. Né? E tem 2 pessoas que eu estou investindo neles, que é o Givago e a Luzia, que é exemplo para todo o rebanho.